Existem momentos em que até os melhores profissionais precisam confiar nos instrumentos que utilizam. A FAM é uma empresa especializada no comércio e na manutenção de equipamentos médicos, fisioterapêuticos e de estética das melhores marcas. O seu laboratório, com certificação IPEM em metro, dispõe de modernos analisadores e conta com profissionais altamente qualificados. Venha nos conhecer, 3715-6174. Oi gente, tudo bem? Começando mais um Estética Day aqui para vocês, comigo Jussara Marrique. Hoje o programa vai falar de um tema muito interessante e eu espero sinceramente que este tema chegue de uma maneira muito tranquila e suave aí na sua vida. Hoje, como convidada, eu trouxe a psicóloga Érica Foreste Pinto, ela que é especialista na teoria winnicottiana. E ela vai falar pra gente então sobre a teoria do amadurecimento. Érica, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao programa Estética Day. Obrigada, Jussara. Muito obrigada pelo convite. É um programa que tem uma pauta inteligente, interessante. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Érica. Realmente, eu gosto de fazer do Estética Day um programa com conteúdo inteligente e que chegue de uma maneira muito positiva na vida das pessoas. Mas vamos lá, né? Você é especialista na teoria winnicottiana. Vamos explicar aqui para as pessoas lá de casa, afinal de contas, quem foi esse estudioso Winnicott? Então, o Winnicott, eu venho acompanhando a entrada de Winnicott no Brasil. Nós, inclusive, Inglaterra, Brasil, somos pioneiros. O Winnicott era um pediatra inglês, que, através do trabalho dele como pediatra, começou a perceber que os bebês adoeciam muito cedo. E não eram doenças físicas, eram doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, psíquicas. E como ele era muito interessado, estudioso em psicanálise, ele começou a fazer aplicações do que ele sabia de psicanálise com seus pacientezinhos, que eram os bebezinhos, bebê de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano, e as suas famílias, que iam consultá-lo. Vamos dizer, na Inglaterra, naquela época, década de 40, eles já tinham estruturas de saúde pública, como os UBS, os CAPSI, que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então ele era o médico responsável, coordenador de um CAPSI, que atendia crianças, famílias, dava orientação, e ele aí teve a oportunidade de desenvolver a sua própria teoria, que é uma teoria de orientação psicanalítica, posto que ele era e é um psicanalista, só que um pós-freudiano, ou seja, ele desenvolveu algo diferente de Freud. Entendi. No tempo e em alguns aspectos teóricos. Entendi. Érica, você falou de doenças psicossomáticas nos bebês, né? Foi o que ele começou a identificar. Sim. O que ele identificou como causa, a primeira causa, e o que ele identificou como solução para este problema? Então, a causa que aos poucos ele foi chegando, é o relacionamento, o ambiente do bebê. É o relacionamento que esse bebê estabelece com o seu ambiente. E o ambiente, a gente sabe, naquela época principalmente, era praticamente a mãe, Quem cuida de um bebê de 1 mês. Ou é uma babá especializada, ou é alguém da família, ou é a própria mãe. Então ele começou a dizer, bem, esses problemas não são físicos, não são fisiológicos. Um bebê que toda hora tem uma infecção, um bebê que não quer comer,
um bebê que está com problemas de regurgitar, de rejeitar a alimentação e vários problemas, ele começou a perceber que fisicamente ele não encontrava nada, mas que o relacionamento desse bebê, né, com a sua mãe ou com a sua cuidadora, estava deficiente em alguns pontos. Olha só que interessante. E curiosíssimo, porque naquela época ninguém atendia bebês. Tinha Melanie Klein fazendo um trabalho muito pioneiro na Europa Oriental e praticamente ele fazendo observações como médico e como psicanalista. Então ele vai propor, bem, para a gente resolver essa questão, não é só um médico. A gente vai precisar de dar uma orientação para essa mãe, para essa cuidadora, para essa família, porque às vezes a questão não é só uma disfunção materna, é uma disfunção familiar, social. E aí ele cria uma estrutura dentro dessa UBS, vamos dizer, aonde ele, no final, né, da sua carreira, ele só atuava como coordenador, porque ele tinha, sobre a sua coordenação, assistentes sociais, outros médicos, enfermeiros, psicólogos, o pessoal da própria justiça recorria a ele para fazer diagnóstico, prognóstico, a respeito das crianças e dos adolescentes infratores. Então ele começou a estender o trabalho dele para várias áreas. Érica, você disse então que o Winnicott acabou relacionando algumas disfunções de relacionamento entre mães e bebês. Isso lá na época quando ele começou a estudar. Queria entender uma coisa. Quais seriam essas causas dessa disfunção de relacionamento? De que forma o bebê sentia que o relacionamento dele com a mãe não era totalmente presente ou totalmente real? Então, o Winnicott criou um termo que eu acho bastante interessante a gente comentar, porque vai esclarecer isso. Ele diz o seguinte: a mãe tem que ser suficientemente boa. O que é isso? Não é uma mãe perfeita. Essa mãe perfeita, absolutamente perfeita, primeiro, ela não existe. Sim. E segundo, se existisse, adoeceria também o bebê. Suficientemente boa é aquela pessoa que, num primeiro momento, se identifica com o bebê. Assume, né, como seu um pedaço da sua vida aquele bebê. Então, isso gera uma intimidade, isso gera uma empatia muito grande da mãe com esse bebê. Porque, veja, o bebê não fala, não expressa, é um outro ser, é um outro corpo, mas nesse momento quem dá interpretação ao que ele está sentindo, ao que ele está precisando é ela. Então, essa falta de empatia da mãe exatamente não está em sintonia com os desejos, necessidades daquele bebê, faz com que ela atenda ele de uma maneira errada, de uma maneira invasiva. E aí o que acontece? O bebê começa a perceber que ele não está sendo, que esse relacionamento não está sendo fluido, não está sendo empático. E aí ele vai se fechando e adoecendo. Que coisa, hein? Extremamente interessante essa teoria que ele cria, né? Pessoal, olha só, este tema foi pensado com muito carinho aqui para vocês. Quando pensei no convite com a Érica, né, ela que é psicóloga e muitas pessoas já a conhecem aqui na cidade, para falar de algo que é difícil chegar até nós. Não é verdade, Érica? Assim. Essa teoria é muito difícil de chegar até a gente, né? E eu fico aqui pensando nessa questão desse relacionamento, né? Falando ainda um pouquinho do cerne, da origem dele, da teoria. Hoje, trazendo para os dias atuais. Vamos supor, uma mãe que está ali amamentando e talvez não esteja tão preparada para a maternidade, né? E ela esteja ao mesmo tempo amamentando e mexendo no celular ou dispersa. Exatamente. Isso vai acarretar danos, então, psicológicos nessa criança? Então, é interessante a gente pensar que não existe um conceito de trauma como um acontecimento único. Tá. Não é uma vez que isso aconteceu que Entendi, isso vai adoecer sim. ninguém. Mas, se isso se torna um padrão de relacionamento, o que acontece? A mãe está mais preocupada com ela
ou com outra coisa do que propriamente com esse bebê. E isso se dá através do olhar dela, da fala dela, dos gestos, se são automáticos, descuidados, ou são gestos presentes no que ela está fazendo. É isso que faz a diferença, né? E isso, o bebê tem aparato sensível para perceber. Tem uns trabalhos do René Spitz, que é contemporâneo de Winnicott, também pediatra, médico, psicanalista, que ele acompanhou bebês de 1 ano, de até 1 ano, que foram, vamos dizer, colocados para adoção, né? Eles não tinham família. E ele vai dizer que o percentual de bebês que morre nesta situação, sem ter problemas físicos, mas passa a ter e morre, é imenso. Por quê? Não é porque faltasse comida, eles estavam no hospital, numa maternidade, não é porque faltasse cuidados práticos, faltava amor, relacionamento, alguém que os encampasse. E isso levava os bebês a não querer viver. Érica do céu, que tema fantástico. É lindo, a teoria dele é muito bonita. E ela é bonita, mas ela chega até doer um pouco, né? De pensar que isso foi identificado em bebês que não se reconheciam no relacionamento com a própria mãe. Sim, estavam, vamos dizer, abandonados, né? E isso, você pode ter um bebê dentro da sua casa, ter assumido como seu filho, mas será que internamente isso aconteceu? Sim. Outra coisa, a depressão pós-parto, que faz com que as mães tenham mais dificuldade em estabelecer esse vínculo. Há uma tensão familiar, por exemplo, se você está numa zona de risco, morando num lugar onde oferece perigo, você não está totalmente dedicada, porque você tem que estar atenta ao ambiente. Se você tem uma família onde tem pessoas com problema de drogas, de violência, vocês vão de convir comigo que esse aparato, ele não é o aparato ideal para uma mulher se sentir segura cuidando de uma criança, se dedicando a ela. Então são vários fatores que vão interferir, né, na qualidade desse relacionamento. Entendi. Érica, vou pedir para você guardar um pouquinho mais do seu conhecimento. Nós vamos para um breve comercial e já nós voltamos com mais Estética Day, recebendo hoje a Érica, que vai falar sobre essa teoria fabulosa, e no segundo bloco nós vamos falar sobre a teoria do amadurecimento. Fiquem aí!